Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, pessoal, eu vou começando a aula de hoje. Teve um pessoal que me mandou uma parte do trabalho, ou o trabalho todo, não cheguei a abrir, tá? Foi o Abner que me mandou. Eu peço desculpas até, mas como eu coloquei lá, tem sido uns dias bem complicados, tá? Amanhã ainda eu tenho a minha defesa de mestrado na FURG, tá? Então, na quinta-feira, eu prometo que eu vou olhar essas pendências e aí vou dar um retorno para esse grupo, tá? Eu realmente ainda não consegui parar para fazer isso, mas na quinta, se der amanhã à tarde, tá? Mas não garanto, mas na quinta, certamente eu vou estar retornando com o que eu acho que está com feedback, né, em relação ao material que me mandaram, tá? Fiquem à vontade para mandar, tá? Mas saibam que amanhã à tarde ou na quinta-feira eu vou tá respondendo, tá? Antes disso, eu realmente não consegui, tá? Eu resolvi retomar as aulas hoje, né? Não tem muito o que fazer. Essas aulas dessa semana, elas são bem tranquilas, tá? São aulas mais curtas, são aulas teóricas, tá? Mas são aulas com mais informações gerais, tá? Introdutórias às disciplinas de projetos elétricos. Então, em relação à avaliação, né? Vocês não vão ser cobrados diretamente por essas aulas, tá? Essas aulas são mais a título de conhecimento e esclarecer algumas coisas em relação até ao cargo que vocês vão estar ocupando, tá? Então, toda essa semana a gente tem aulas teóricas e são aulas bem mais curtas do que a gente vai ter a partir da semana que vem, mais especificamente quando entra a parte de cálculo luminotécnico, tá? Então, aproveitaremos, né, essa semana aí para ter um pouco mais de descanso, tá? E aí aproveitem, como as aulas vão acabar mais cedo, também para conversar com os colegas, né, e tocarem esses trabalhos aí, tá? E podem ir me mandando que eu vou retomando todo o material e vou retornando para vocês a partir de quinta-feira, tá? Quem não entrou na aula de sexta, conseguiu se achar lá no material que eu mandei, conseguiu ver com qual grupo, qual assunto? Alguém ainda tem alguma dúvida antes da gente começar efetivamente a aula de hoje em relação a isso, ao conteúdo, ao grupo que está fazendo parte, enfim? Por minha parte, tá tranquilo. Ei, Alice, só avisar pro meu grupo que eu tô sem WhatsApp. Eu mandei o meu celular para consertar, para entrar em contato. Eu sei que é o Wagner. Tem que ver direitinho ali quem é o meu grupo. Talvez eles tenham tentado entrar em contato comigo e eu não respondi no WhatsApp. Tá. Então aí o pessoal que é do grupo do Carlos aí,
E aí vocês vão ter que ver uma maneira de se comunicarem, né? Eu ainda não refiz o calendário, tá? Depois da não aula de ontem. Mas eu acho que os trabalhos vão ficar para o dia 4 e dia 5 de maio. A gente vai acabar adiando um dia. Mas eu vou confirmar isso na aula de amanhã. Mas, a princípio, eu acho que vai passar para o dia 4 e dia 5 os trabalhos. Então, a gente ainda tem aí exatamente uma semana, né, para a apresentação dos primeiros. Então, tem um tempo aí para o pessoal conseguir se comunicar e conseguir se acertar, tá? Como eu disse, eu não sei qual é o grupo, tá? Mas quem me enviou, se eu não me engano, foi o Avner que me enviou já um material. E eu vou estar retornando na quinta-feira sobre o que eu acho, se eu acho que está faltando alguma coisa ou não, enfim, tá? Mas valeu o registro aí, Carlos, por avisar teu grupo, e aí vocês vão ter que encontrar uma maneira aí de conversarem. Fiquem à vontade até quando eu encerrar a aula de hoje, se precisarem, eu deixo a sala aberta um pouco para vocês conversarem, tá? Aí só me avisem que não tem problema, tá? Então, vamos começando a aula efetivamente, né? Como eu disse, na sexta-feira, nós vamos ter 3 aulas que vão abordar as considerações gerais, né, sobre projetos elétricos. Então, hoje, quarta e quinta, tá? A gente vai estar vendo essas considerações. Então, são aspectos gerais, tá? Que envolvem, então, a profissão de vocês, mais especificamente, né, a questão de projeto elétrico, de elaboração de um projeto elétrico, quais os requisitos, tá? O que a gente entende para o projeto, quais as normas que regem isso, quais são as responsabilidades de vocês como projetistas, tá? Porque no momento em que vocês assinam, tá, um projeto, qualquer problema que der relacionado a ele, a responsabilidade é de vocês. Então, se alguma coisa der muito errado, a responsabilidade recai sobre aquele que projetou, tá? Então, no momento em que vocês desenvolvem um projeto, criam um projeto, se responsabilizam por ele, vocês vão ter que arcar com as consequências. Então, é extremamente importante que vocês tenham certeza daquilo que vocês estão projetando e daquilo que vocês estão dando aquele aval, né? Porque às vezes não são só vocês que vão projetar, vocês só são aqueles que vão assinar, né? No momento em que vocês se transformam em técnicos, mas vocês têm que estar cientes de que se algo der errado, é o de vocês que vai estar na reta, né? Podemos dizer assim. Então, a gente vai ver uma pequena introdução sobre essa questão, né? Vai ver o conceito de projeto, né? Então, o que a gente entende e define como projeto. Vai definir a questão de projetar, de projeto, quais as entidades normatizadoras, algumas normas, né, que são utilizadas no desenvolvimento de projetos elétricos e que a gente vai utilizar durante as disciplinas, tá? Então, quando a gente vê o cálculo luminotécnico, depois, quando a gente for ver questão de dimensionamento de condutores, de eletroduto, tudo isso é regido por norma, tá? Tudo isso a gente segue alguma NBR, a gente consulta alguma NBR e a gente vai citar algumas dessas normas. A responsabilidade, né, que eu falei, profissional daquele que está projetando, né? A questão da anotação responsável técnica, a ART, que quem trabalha nesse meio industrial deve estar familiarizado com isso, né? A questão da competência profissional, a legislação, então, tudo que vocês vão fazer
ou tudo que vocês vão estar aptos a fazer quando se tornarem técnicos. Tem uma legislação, tá? Que vocês devem seguir, né? As atribuições do técnico de nível médio e um decreto que também fala sobre essa questão, tá? Então, quando a gente fala de projeto elétrico, né? O que a gente entende por projeto elétrico, né? Projeto elétrico, numa definição geral, deixa eu aceitar o colega, é um meio pelo qual os projetistas elétricos, nesse caso vocês, né, vão fazer o esboço daquele projeto no papel, considerando os detalhes, tá, mais importantes para o desenvolvimento daquele projeto. Geralmente a gente tenta colocar tudo ali, tá? Para que quando a gente for retirar isso do papel e efetivamente colocar em prática, a gente tenha tudo o que a gente precisa já listado e já apresentado nesse projeto, tá? Quando a gente faz o projeto, a gente tem que avaliar algumas outras questões, né? A questão financeira, ela é extremamente importante, tá? Então, dependendo para quem a gente está fazendo o projeto, a questão financeira, ela fala ainda mais alto, tá? Então, quando a gente vai fazer a escolha de determinados equipamentos, a escolha de determinados fabricantes, enfim, a gente tem que avaliar essa questão do custo-benefício, e geralmente a gente acaba optando pelo mais barato, não por uma escolha nossa, mas por um requisito daquele que está nos contratando, né? A questão de tirar o máximo proveito do ambiente, então conseguir, naquele espaço que a gente tem, fazer o melhor projeto possível, atendendo às necessidades do dono do projeto, né? Questão de praticidade, de comodidade, né? Isso, quando a gente for fazer o dimensionamento de condutores, dimensionamento de TUs, tá? Para avaliar a localização de tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, isso vai ser considerado, tá? Então, em locais estratégicos para a gente estar colocando, assim como o nosso quadro de distribuição, tá? Então, todas essas questões são aliadas, então, à praticidade e à comodidade e são levadas em consideração no momento de fazer um projeto elétrico, tá? Mas, como eu disse, a questão financeira ela é mais importante, né? Então, a economia no processo do dimensionamento de condutores, de eletrodutos, de dispositivo de proteção, ela é importante. Então, tentar otimizar o processo, fazer uma distribuição de condutores. Não sei que tá, não estou conseguindo te ouvir. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem também. Foi o áudio dele que falhou, deve ser a internet dele. Eu acabei de cair aqui também, a mesma internet. O problema é a internet, pai. Acabei de cair e voltar aqui. Então deve ser o sinal da internet em algum local. Eu estou até com cabo, a princípio está estável a minha internet aqui, mas se de repente eu trancar aí, vocês me avisem. A princípio está ok, eu estou vendo vocês aqui, quem está com a câmera ligada, se movimentar tranquilo, tudo. Qualquer coisa, de repente, Wagner, tenta sair e retornar na sala. Às vezes funciona. Aí eu te aceito aqui de novo, tá? Então, retomando, né? A questão da localização e da organização
de dimensionamento de condutores, de eletrodutos, dispositivos de proteção, tem que ser levado em consideração. Quando a gente for fazer o dimensionamento do eletroduto, por exemplo, e a gente for fazer o desenho na planta, por onde o eletroduto vai passar, quais circuitos vão passar por ele, a gente vai sempre tentar buscar aquele menor caminho para que a gente não fique dando voltas e gaste mais do que o necessário, né, na questão do eletroduto. Dispositivo de proteção também, a gente faz o dimensionamento do dispositivo para que a gente consiga ver qual o valor, né, do disjuntor, por exemplo, que a gente vai estar considerando, para que a gente não tenha um gasto excessivo e coloque um dispositivo maior do que o necessário. Assim como o dimensionamento de condutores, a gente faz o cálculo lá, a gente sabe que para iluminação a norma nos estabelece 1,5, para tomadas de uso geral 2,5, e aí daqui a pouco, eventualmente, a gente vai colocar 4 milímetros para iluminação sem necessidade, então a gente vai ter um gasto a mais sem necessidade. Então são essas questões que têm que ser levadas em consideração na hora de fazer um projeto. Por isso que a gente faz o projeto, para que a gente não tenha nem o excesso, né? Não utilize coisa a mais, mas também não utilize coisa a menos. Não coloque lá uma seção de um condutor inferior ao que seria necessário, e aí que pode nos acarretar em algum problema. Então, colocar o que realmente é necessário, evitando problemas físicos, né? E evitando, então, gastos desnecessários. Esse é o objetivo de fazer um projeto elétrico. Então, aqui, só uma ideia, né? Vocês provavelmente já tenham visto um projeto elétrico de uma residência, de uma peça, de uma indústria, enfim. Tá? Então, é isso que a gente, não no final dessa disciplina, tá? No final dessa disciplina em específico, a gente vai ter essa parte da iluminação, tá? Quantos pontos de iluminação, essa questão da iluminação a gente vai ter ainda nessa disciplina, mas no final das 3 disciplinas de projeto, mais especificamente na disciplina de projetos 3, a gente vai ter isso aqui. Então, na disciplina de projetos 3, vocês vão efetivamente construir um projeto elétrico desde o início, tá? Utilizando, então, o que a gente vai ver na aula, a partir da aula de hoje até o final da aula de projetos elétricos 2, na disciplina de projetos 3, a gente vai fazer, então, efetivamente um projeto. Tá? E para fazer esse projeto, vocês vão ver que no decorrer da disciplina a gente vai falar bastante sobre a ABNTs, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ABNT ela nos estabelece diversos padrões para diversas coisas diferentes, tá? Sempre nos indicando qual o padrão mínimo. Então, qual é o mínimo aceitável pela norma? Se por cálculo tu comprovar que tu precisa mais do que isso, não tem problema. O que não pode é, no cálculo, por exemplo, deu uma seção de 0,75 milímetros quadrados para iluminação e tu vai colocar lá um condutor com esse diâmetro. Não, a norma ela estabelece mínimos. Então, ela tem o mínimo de 1,5 para iluminação. Não significa que para toda iluminação eu tenho que ter 1,5. Eu posso ter valores superiores a isso, mas nunca inferiores, porque eu sempre tenho que estar obedecendo esses padrões aí que a ABNT nos traz. Tá? Então, a gente tem no Brasil aqui, né, a questão da NBR, que é a norma brasileira registrada, e a gente vai utilizar bastante essa NBR 5410, tá? Que ela estabelece os padrões de instalações de baixa tensão. Então, durante essa disciplina e durante a próxima, a gente vai utilizar bastante essa questão da NBR 5410, porque ela nos traz
bastante informação que é necessária para as etapas de elaboração de um projeto que a gente vai estar vendo. Então, quando for necessário utilizar ela, inclusive eu vou mandar ela para vocês, o PDF, para que vocês tenham ela completa, para caso precisem consultar. Tá? Então, quando a gente fala de projeto, especificamente do conceito de projeto, a gente visa, então, apresentar soluções possíveis, tá? Para serem implementadas na resolução de determinado problema. Mais do que isso, a gente visa apresentar, né, seja para o dono da residência, seja para um chefe numa empresa, uma solução para aquele problema dele, tá? Quando a gente fala em relação ao projeto elétrico, então, uma solução para o projeto de uma residência, a parte elétrica de uma residência, ou uma parte da empresa, então vamos supor um armazém, e a gente vai fazer ali o projeto, enfim. Essa é a ideia e o conceito de projeto, é encontrar uma solução para determinado problema, um problema que nos trouxeram, e a gente vai lá e vai desenvolver o projeto para conseguir, então, resolver esse problema e encontrar essa solução. A gente tem, então, um diagraminha aqui que tenta apresentar um pouco desse conceito, né? Então, quando a gente fala para o projetista, tá? Do ponto de vista do projetista, a solução que ele está procurando, né? Ela tem o objetivo, então, de atender a uma necessidade, um resultado, um objetivo, seja ele qual for. Tá? Então, ele tem essa ideia de projetar algo, projetar uma solução para cumprir determinada função. Tá? Então, vamos supor que a gente tem o estado A, que é a energia elétrica na rede de distribuição. Tá? Então, a gente tem, vamos dizer assim, a CE chegando, então, nossa rede de distribuição, tá? E a gente precisa conectar a casa do nosso consumidor, né, com essa rede de distribuição. O projeto elétrico, ele faz isso, tá? Quando a gente faz o projeto elétrico, a gente chega até a entrada da residência, então, até dar o retorno para a concessionária do que a gente precisa. Qual vai ser o tipo de instalação, tá? Isso a gente tem alguns tipos. Quanto a gente vai precisar, quais os níveis de tensão, tudo isso é fornecido através de um projeto. E a concessionária só vem e faz a ligação lá na entrada, tá? Mas a gente tem várias etapas dentro de um projeto elétrico, várias partes, e às vezes a gente faz todas, às vezes a gente não faz, mas a ideia é justamente, quando a gente fala de um projeto inteiro, é fazer isso. Tá? Então, quando eu fiz o projeto elétrico, né, que foi eu fiz 2 projetos elétricos quando eu fiz o técnico em eletrotécnica. Um foi de uma residência, tá? Então a gente fez o projeto predial, né, a planta daquela residência. E quando eu fiz o TCC, foi o projeto elétrico de uma indústria inteira. Então, o projeto do predial, que a gente fala, que é de setor de banheiro, vestiário, administrativo, o projeto elétrico industrial, que muda um pouco, que é da parte de produção, tá? Então, armazém de produção, a parte de tarifação, então, até quanto aquela empresa ela ia pagar para a concessionária, tudo isso pode ser projetado, pode ser previamente calculado. Tá? Questão da parte de comandos, enfim, eu tinha 8 subprojetos dentro do meu TCC,
que era um projeto elétrico de uma indústria de enlatados, tá? Então, aqui a gente não vai atacar todos eles, porque a gente não tem tempo. Então, a gente vai focar basicamente na parte predial, que é a parte de iluminação, de demanda, de previsão de carga, dimensionamento de condutor, de eletroduto e proteção. Tá? Então, focando mais especificamente, usando como exemplo, então, uma residência. Tá? Mas isso serve também para uma indústria sem problemas. Quando a gente fala em projetar, tá? A gente, para fazer isso, a gente tem que ter uma capacidade de criação, tá? Porque a gente vai tendo diversos problemas ao longo do caminho e a gente precisa conseguir resolver esses problemas. Então, a gente precisa ser criativo para tentar encontrar a melhor solução possível, utilizando o menos possível de recurso, né? Gastando o menos tempo possível, enfim, porque tempo é dinheiro nesses casos, tá? E aí a gente precisa ter o discernimento de eu encontrei a melhor solução, eu encontrei a solução mais barata, mas a solução mais barata ela é suficiente para atender o meu problema, porque às vezes a solução mais barata ela não é, e aí se a gente vai só pelo financeiro, a gente acaba tendo problema. Então, a gente tem que ter a clareza de verificar o que pode ser feito com o menor custo possível, mas não quer dizer que o menor custo possível seja o melhor. E a gente precisa, no momento que a gente está projetando, ter isso em mente para que a gente não tenha problemas mais na frente. Então, o que é um projeto, efetivamente, é a solução que vai ser efetivamente implementada para satisfazer determinado objetivo. Então, o projeto elétrico de uma residência, ele é a solução para a parte elétrica daquilo que está sendo desenvolvido. Tá? Então, a gente sabe que quando a gente fala de uma residência, é bem difícil a gente ter um projeto elétrico completo. Principalmente quando a gente fala de distribuição de tomadas, por exemplo. Dificilmente a pessoa que vai fazer lá, ela vai seguir o padrão de tomadas, colocar de 5 em 5 metros. Tu vê a pessoa, quando vai fazer um projeto de uma residência, ela pensa, aqui é o quarto, o que eu posso ter? Eu vou ter uma televisão, vou ter não sei o que, e coloca mais ou menos como ela acha que vai precisar das tomadas, tá? Para aquela ideia que ela tem inicial de residência, tá? Mas tem toda uma questão de aprovação de projeto que precisa seguir alguns padrões, tá? E quando a gente fala de indústria, isso é pior ainda. Tá? Então, a gente tem que ter essa ideia de que o projeto elétrico, em determinado momento, ele é necessário. Quando a gente faz alguma coisa na marra, coloca quantas tomadas quer, coloca quantos pontos de iluminação quer, e vai indo, né? Mas vocês, como técnicos, vocês têm que aprender, né, a fazer o projeto efetivamente o que vai ser pedido, o que vai ser necessário para que esse projeto ele seja aprovado. Tá? Fazendo assim, eu acabei com uma tomada atrás do guarda-roupa. Botando o que eu achava que eu ia precisar, acabei com uma tomada atrás do guarda-roupa. Eu vou te dizer que aqui na minha casa, como a gente colocou esses quartos modulados, a parede que eu mais tinha tomada também ficou tudo atrás do guarda-roupa. Porque se colocou tudo de um lado, porque antes se tinha ali a ideia de que seria a cama,
e aí no momento em que tu muda... Então, por isso que a gente tem essa questão de cálculo, né, de colocar as tomadas. Quando a gente fala de banheiro, ou lavanderia, garagem, é diferente, mas quando a gente faz o projeto de tomadas de uso geral, é de 5 em 5 metros, justamente para a gente ter em todas as partes, né, em todas as paredes, e não... Eu também fiz isso, eu tinha uma parede inteira que eu não tinha tomada, e aí na parede que eu tinha 2 tomadas, eu acabei tapando. Isso acontece porque a gente faz o projeto com base no que a gente tem de ideia inicial, né? E aí depois a gente faz trocas e acaba se dando mal. E aí a gente tem que avaliar também essa questão. A gente tem as tomadas de uso geral, né? E a gente vai ter as tomadas de uso específico. Isso sim. Isso a gente vai fazer... Não tem uma regra para tomadas de uso específico. Tu vai ter aquela ideia do que tu tem a intenção de colocar naquele cômodo, né? Naquele local. A gente geralmente considera para quarto uma, né? Por questão de ar-condicionado, mas principalmente cozinha. A gente acaba ligando os aparelhos eletrodomésticos tudo em tomadas de uso geral, né? Mas às vezes, dependendo da potência que eles têm, eles deveriam ser considerados tomadas de uso específico. Mas aí já é uma questão bem mais complicada, porque tu não vai ter no início a ideia de tudo que tu vai colocar na tua cozinha, onde tu vai colocar, enfim. Mas essa questão da tomada de uso específico é um pouco mais delicada, porque a gente não tem uma regra com base no que tu pretende colocar ali, né? A tomada de uso geral, não. A tomada de uso geral é previsto. Outra coisa é a questão da iluminação, né? Às vezes a gente coloca em determinado tamanho da peça, a gente coloca um ponto só de iluminação, e aí a gente vai aumentando a potência daquela lâmpada até que a gente acha que o ambiente está o suficiente. Só que tem uma questão, e a gente vai ver isso mais adiante na disciplina, questão de luminância, que a gente fica com foco muito localizado, às vezes, quando a gente coloca uma lâmpada com muita potência, e aí os outros locais a gente tem uma iluminação menor. Então a gente sempre tem essa ideia de que nunca está o suficiente, aquela peça nunca está iluminada o suficiente. Mas é justamente pelo fato de que talvez um ponto de iluminação não fosse suficiente para atender aquela peça. A gente deveria ter 2. E aí a gente vai ver, ainda nessa disciplina, como que a gente vê e como que a gente calcula quantos pontos de iluminação seria o ideal para cada ambiente. Às vezes é melhor tu ter 2 pontos de iluminação com lâmpadas de potência menor do que 1 ponto de iluminação com uma potência superior, tá? Por essa questão justamente do foco, né, da iluminação. E a gente vai ver, inclusive, que as cores do piso, da parede, do teto, tudo isso influencia no número e na potência que a gente vai ter, que está tendo de iluminação. Tá? Então, isso a gente ainda vai ver na aula de hoje, porque é bem comum, né? Se a gente for olhar nas residências, a maioria, cada cômodo tem um ponto. Dificilmente a gente tem mais de um ponto de iluminação em cômodo, em residência. E aí a gente coloca sempre, o cômodo é grande, coloca uma lâmpada de maior potência. O cômodo é menor, coloca uma de um pouco menor, mas nem sempre essa é a melhor solução. Então, quando a gente fala de um projeto, a gente tem duas coisas que a gente tem que avaliar em relação à viabilidade. Tá? A questão do ponto de vista técnico, né? Se a gente pode ou não executar aquilo. Então, às vezes, nos contratam, por exemplo, para fazer um projeto, mas tem uma série de requisitos que o dono lá está nos trazendo. E aí, no momento que a gente olha, a gente diz, não, mas espera aí,
isso aqui nem pode ser feito, isso aqui nunca vai ser aprovado como um projeto, né? Então, essa é a questão técnica que tem que ser avaliada. E a outra questão é econômica, né? Tentar fazer o melhor possível, gastando o menos possível, tá? São esses os dois pontos que a gente tem que estar avaliando. Então, o que a gente tem em relação à concepção da solução, tá? Então, a gente tem o cliente, tá? E o cliente, ele vai estar se comunicando com o projetista, passando suas necessidades, o projetista vai lá, vai tentando encontrar a solução, vai retornando para o cliente, e assim eles vão conversando até conseguir chegar num denominador comum, tá? Mas aliado a essa conversa, existem as entidades normatizadoras que têm que ser respeitadas e têm que ser cumpridas para que a gente tenha um projeto aprovado. Então, tanto o cliente quanto o projetista, eles têm que estar cientes de quais os aspectos eles têm que estar cumprindo para aquele projeto. Por que o cliente também? Porque às vezes o cliente quer que seja projetado alguma coisa que a norma não permite, tá? Então, faz parte do processo o cliente estar a par disso também, para que se consiga, então, encontrar a melhor solução possível, atendendo os requisitos e as necessidades do cliente e atendendo, então, o que as entidades normatizadoras, elas impõem para aquele projeto em específico, né? O que a gente tem, então, de entidades normatizadoras, né? A gente tem uma série delas, mas citando, então, aqui a gente tem a CE, tá? A Companhia Estadual de Energia Elétrica, então ela tem requisitos, né, que a CE impõe para determinados pontos, né, do projeto. A questão do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, então, no momento em que a gente se torna técnico, a gente tem acesso, né, à carteirinha do CREA, e no momento em que a gente tem isso, a gente está se responsabilizando, a gente pode responder, inclusive legalmente, por determinados problemas, né? Então, tem algumas coisas que o CREA estabelece que a gente precisa cumprir. E a questão das ABNTs, né, e das nossas NBRs, que são... Eu sempre tive dúvida em como funciona a carteira essa do CREA. Eu não vi quem falou, tá? Foi o Acho que foi o Douglas. Isso. Então, no momento em que nós nos tornamos técnicos ou engenheiros, a gente pode ou não solicitar essa carteira, tá? Mas para assinar um projeto, obrigatoriamente a gente tem que ter esse registro. Que nem quando a gente vai no médico e o médico nos dá uma receita de algum remédio, ele tem ali um CRM, eu acho, de médico. Ele tem um Isso mesmo. númerozinho. Então, cada um de vocês, no momento em que se tornarem técnicos, vocês vão poder ter esse CREA, que a gente chama, que aí vocês vão ser considerados efetivamente técnicos e vão poder responder por isso. Dependendo do emprego, ele não pede, tá? Só a questão do diploma já é o suficiente, tá? Mas dependendo do cargo que vocês vão executar, vocês precisam. Eu, por exemplo, eu não fiz o meu ainda, tá? Mas por uma questão de custo mesmo, né? Porque isso tem que ser renovado todo ano. E quanto mais coisa tu tem, mais tu paga. Então, hoje, se eu fosse fazer um CREA, eu teria que pagar pelo técnico em eletro, pelo técnico em automação e pela engenharia. Sendo que para dar aula eu não preciso, tá? Mas se eu quiser fazer um projeto, eu só posso assinar esse projeto se eu tiver o CREA. Entendi. E
E é tranquilo para tirar? Precisa fazer prova ou não? Não. É só solicitar. Depois que tem o coisa, tem que entrar com a papelada só. É uma carteirinha que recebe e tal. Mas é bem tranquilo. Entendi. Mas eu acho que quando vocês acabam o curso, acho que passam essas informações para vocês. Não tenho certeza, mas eu acredito que aí, quando acabarem, o Rafael deva passar essas informações. Eu sei que é renovado anual. Todo ano tem que pagar uma taxa. A última vez que eu vi, era em torno de 300 ou 400 reais para o técnico. Eu tenho um amigo que ele é técnico em agronomia e ele tem essa carteirinha. Vou até perguntar para ele depois como funciona. É. Mas acho que deve ter, até no site já deve ter as informações. Eu, como nunca fiz, não foi necessário, eu não cheguei a efetivamente solicitar, né? Mas eu sei que o procedimento é esse. No momento em que termina e conclui, recebe o diploma, tem como solicitar, então, essa carteirinha. E aí, porque dependendo do cargo e do que vai trabalhar, tem que ter, é obrigatório ter esse registro, que é justamente para a gente poder responder por aquilo que a gente está fazendo, né? Está projetando. Então, tem o ônus e o bônus, né? Do cargo e do título que a gente assume. Né? Trazendo então aqui algumas normas, né? Então, como eu disse, a NBR 5410 vai ser uma das que a gente vai mais utilizar, tá? No decorrer das disciplinas de projetos. Tem NBR 5433, que é a norma de instalações elétricas em rede, a gente não vai chegar a utilizar. Isso é mais voltado para projeto elétrico industrial, quando a gente fala de redes elétricas, enfim. Questão da NBR 5422, o projeto de linhas aéreas de transmissão e distribuição. A gente vê um pouquinho disso quando a gente falar do CEP, né, Sistema Elétrico de Potência. Se a gente for ver geração, transmissão e distribuição de energia, vocês têm uma disciplina que chama CEP. NBR 5413, então, iluminação de interiores, a gente vai ver ainda nessa disciplina, né, a questão do cálculo luminotécnico, então, a gente vai utilizar essa NBR 5413. NBR 5361 fala sobre disjuntores de baixa tensão. Tá? NBR 5419, proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. Quando a gente fala de descarga atmosférica, a gente tem... Talvez não se tenha a ideia do trabalho que dá fazer o projeto, por exemplo, de para-raios. Tá? Não é só colocar lá uma haste em cima de um prédio, por exemplo. Quando a gente fala efetivamente do para-raio, tem uma série de cálculos e de projeto que é feito para saber o local, para saber o tamanho da haste, enfim, para definir a questão do para-raio, da localização dele e tudo. Tá? Questão da iluminação pública, na NBR 5101, a gente não chega a ver isso, mas tem uma norma que rege todo esse processo de iluminação pública e tem que ser seguido, né, no caso aqui, por exemplo, a prefeitura, enfim. NBR 6150, questão de eletrodutos de PVC rígido. E tem algumas outras, tá? Aqui eu destaquei algumas delas, tá? Falando então da questão da responsabilidade profissional, né, do projetista, que é justamente essa questão do momento em que a gente recebe essa carteirinha, né, quais são as responsabilidades que a gente assume nesse momento.
tá? Então, para a gente ter, primeiro, né, para a gente conseguir atingir esse nível de ter essa carteirinha, vocês têm que dar o primeiro passo, que é o passo que vocês já estão dando, que é, então, fazer a formação em escolas que estejam aptas a gerar para vocês um certificado que seja válido para essa questão do registro no respectivo conselho. Tá? Então, não é, eu quero abrir uma escola lá para formar técnicos. Não é assim que funciona. A escola ela tem que ter conceitos, ela tem que ter um quadro de professor, ela tem que ter um projeto de curso aprovado, disciplinas aprovadas, emendas aprovadas para tornar essa escola apta para gerar esse certificado para vocês. E aí, no momento em que tem esse registro no CREA, esse registro confere, então, o profissional a habilitação necessária, especificando as áreas e os limites de suas atribuições. Tá? Então, no momento em que vocês se registrarem como técnicos em eletrotécnica, vocês vão ter, então, o CREA com base na área de atuação de vocês e qual o limite. Então, o que compete ao técnico e, de repente, o que compete ao engenheiro depois, né? Porque cada um tem a sua área de atuação específica, né? E aí a gente tem a questão da anotação responsável técnica, ART. Tá? Cada projeto, ele é registrado junto ao CREA. Tá? Então, cada projeto que vocês desenvolvem, tá lá o nome de vocês, a assinatura de vocês, e ele é registrado no CREA para que vocês possam responder por aquilo que vocês estão projetando. Tá? E isso em conjunto, então, do documento que recebe o nome de ART, que é a Anotação Responsável Técnica. Essa ART ela vai descrever o projeto como um todo. Tá? Então, essa ART ela tem que cumprir com os requisitos das normas, com a legislação vigente, para que vocês consigam aprovar esse projeto. Tá? E aí, no momento em que há essa aprovação, isso está sob responsabilidade de vocês, sob responsabilidade do técnico que fez, então, esse projeto e que entrou com a papelada para aprovar isso. E qual é a competência? Então, o que vocês, como técnicos, vão poder fazer, tá? No momento em que vocês se formam, tá? O que compete a vocês? Então, vocês vão estar habilitados para as atividades de elaboração e execução de projetos de instalações de energia elétrica. Tá? São engenheiros e os técnicos industriais de nível médio, conforme atribuições específicas definidas para cada categoria profissional. Então, tanto o técnico quanto o engenheiro, eles vão estar habilitados, tá, a elaborar e a executar o projeto de uma instalação de energia. Tá? É claro que o técnico ele tem algumas atribuições e o engenheiro tem outras, mas ambos vão estar aptos, em princípio, a elaborar e executar esses projetos. Cada um vai ter algumas particularidades, né? O engenheiro tem algumas responsabilidades a mais do que o técnico do ponto de vista do projeto. O técnico tem algumas coisas a mais, alguns itens a mais que ele pode fazer em relação à execução propriamente dita, do que o engenheiro. Né? Então, tem uma legislação, tá, que define e regulamenta, né, a área de atuação de vocês, a nossa área de atuação, né, que é a lei número 5.524 de 68,
que fala justamente sobre o exercício da profissão de técnico industrial. Depois a gente tem alguns avanços, alguns decretos, algumas alterações que vão sendo feitos, né? 1,85, que fala, né, sobre o exercício dessa profissão, tá? Que é justamente o quê? Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade, prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, tudo isso vocês vão estar aptos a fazer. Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações, fornecer assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados, responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional. O que é isso, tá? Por exemplo, vocês vão poder se responsabilizar por um projeto elétrico, não é qualquer projeto. Às vezes a pessoa diz, mas eu tenho CREA, eu sou técnico, eu posso assinar um projeto, sei lá, mecânico. Não. Ter o título de técnico, ter o CREA, não significa que todos os projetos vocês vão poder assinar, né? Vocês vão poder assinar projetos relacionados à área de atuação de vocês. Ainda nesse decreto tem questão de executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar equipes de execução de instalações, montagem, operação, reparos ou manutenção. Então, por isso, muitas vezes, as empresas elas exigem até, né, um curso técnico para que a gente consiga, vamos dizer assim, subir de cargo, né, avançar ali na hierarquia da empresa, porque no momento em que você se torna técnico, tu consegue assumir outras responsabilidades. Não quer dizer que o cara que seja técnico sabe mais ou menos do que o cara que não é, tá? Às vezes, e muitas vezes, ele sabe até menos, tá? Às vezes, é o que eu digo, da minha experiência, hoje, sendo técnica e eletrotécnica na prática, vocês que trabalham na área de eletrotécnica têm uma experiência e um conhecimento superior ao meu do ponto de vista prático, tá? Mas o título ali, fulano é técnico, isso pesa, tá? Pesa bastante e é por isso que a gente precisa ter esse técnico aí para conseguir subir, né, hierarquicamente na empresa. Então, consegue fazer atividades como coleta de dados de natureza técnica, desenho de detalhes e de representação gráfica de cálculos, elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão de obra, detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança, aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho, execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos, regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos. Fazer todo o processo de execução, fiscalização, orientação, durante o processo de manutenção, reparo, instalação, enfim. Questão da assistência técnica, tá? Tudo isso, no momento em que vocês viram técnicos, vocês estão aptos, né, a fazer. E dos itens, que é a questão do item 6, que é ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de primeiro e segundo grau, né, para, então, ministrar isso. Então, por exemplo, se um de vocês quiser, aí no futuro, dar aula na IGP, no momento que vocês se tornarem técnicos, vocês podem ministrar, então, disciplinas desse nível para os colegas, tá? O que não pode é alguém só com técnico ministrar disciplinas, por exemplo, para graduação, tá? Isso, legalmente, não é possível.
tem que ter, no mínimo, grau igual ao curso no qual tu vai estar ministrando, tá? Então, eu posso ministrar a disciplina para vocês, porque eu tenho técnica em eletrotécnica, isso me deixa apta a ministrar disciplina para vocês. No meu caso, eu ainda poderia, por causa da engenharia, mas tem essa questão de ser do mesmo grau para poder estar ministrando aí. Não só a disciplina, tá? Cursos também, mas aí determinados cursos tem que ter o CREA. Então, por exemplo, se eu quiser ministrar um curso para vocês aí de segurança, eu preciso ter o CREA para isso, não posso só ministrar por ministrar. Para validar o curso e tornar o curso válido para vocês, eu preciso, então, nesse caso, ter o CREA, tá? Mas para dar aula, não. Para dar aula é tranquilo. Técnicos em eletrotécnica podem projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de energia de até 800 kVA, bem como exercer atividades de desenhista de sua especialidade. Então, demandas superiores a isso não fica a cargo de vocês, como técnicos, tá? Então, vocês só podem responder por um projeto e trabalhar num projeto com demanda de até 800 kVA, tá? Valores superiores a isso, aí a responsabilidade recai sobre o engenheiro elétrico. Mas é uma gama de atuação, um leque de atuação bem grande no momento em que vocês recebem não, né? Vocês conquistam esse título de eletrotécnica. Ninguém vai dar esse título para vocês, né? Vocês vão conquistar aí com cada aprovação, né? Em cada disciplina, tá? Como eu disse, essas primeiras aulas, elas são bem... a primeira ainda mais geral, né? Falando de aspectos gerais, de competências de vocês, e aí, cada aula que vai passando, a gente vai diminuindo, vai fechando um pouco o leque, tá? Então, até que a gente vai ver as questões que eu falei, de iluminância, código, questão das cores, enfim, até chegar efetivamente, então, no projeto luminotécnico, tá? Então, a gente começa com um leque bem grande na aula de hoje, cada dia que passa, cada aula que passa, a gente vai fechando um pouquinho mais até entrar na parte dos projetos efetivamente, tá? Mas no início as aulas vão ser bem assim, material bem geral, com base naquelas apostilas, tá? Naquela apostila, em que vocês vão ter muito mais uma ideia onde vocês vão estar atuando, onde vocês podem atuar, do que efetivamente colocar a mão na massa no cálculo, né? A gente vai só na semana que vem, mais depois da apresentação dos trabalhos, que a gente vai efetivamente fazer cálculos, tá? Por enquanto, é essa questão teórica ainda, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pergunta sobre o trabalho. Pode Quando fazer. Qual vai ser o dia da apresentação? Vai ser 2 dias, né? Isso. Eu ainda não reorganizei o cronograma depois da aula que eu não dei ontem. Só explicando, até para o pessoal que não estava no outro dia, a nossa aula ela ia começar a princípio na segunda, tá? Como vocês foram liberados 2 dias antes lá da outra disciplina, a gente adiantou, tá? Era para ter começado na quinta, como eu não estava bem, a gente acabou começando na sexta. Então, a não aula de ontem não vai afetar no número de aulas que a gente vai ter na disciplina. A gente vai continuar tendo 15 aulas, se eu não me engano.
A gente tem 15 aulas na disciplina. O que vai mudar só são as datas. Se eu não me engano, o trabalho vai passar para o dia 4 e 5 de maio, a terça e quarta que vem. Tá? Eu vou confirmar essa data amanhã na aula para vocês, mas acho que vai ser 4 e 5 de maio. Entendi. Tá? Aí, quando for mais perto, na sexta-feira, eu vou sortear quais grupos vão apresentar dia 4, quais grupos vão apresentar dia 5. A não ser, claro, que alguém tenha alguma restrição, eu vou trabalhar, eu preciso ser dia 4, eu preciso ser dia 5, aí a gente faz esse jogo. Senão, eu vou sortear quais vão apresentar em cada dia. Na sexta, isso. Mas, de qualquer forma, a parte escrita, vocês vão ter que me mandar até o dia 4. Até a hora da aula do dia 4. Todos. Quem vai apresentar dia 4, quem vai apresentar dia 5. Mais alguma pergunta sobre o trabalho? Eu vi que alguém colocou alguma coisa no chat aqui. 519,40 para profissionais de nível superior e 259,70 para profissionais de nível médio. Então, no caso, para vocês terem o CREA, seria 259,70 anual, né? Se fizer em cota única, tem como fazer por mês. O valor que eu tinha, cara, é o valor do superior, né? Só que aí, por exemplo, quando tem um superior e um técnico, tu não paga, por exemplo, 519,40 mais os 259, tu paga só uma taxinha a mais para ter lá o outro junto. Não é um valor muito alto, tá? Para técnico não é um valor muito alto. O retorno é válido, né? Mas o retorno, de repente, Mas eu acho que só vale a pena tirar se realmente for usar. Se não for usar, nem vale a sim. pena. Nem vale a pena. Não Até vale a porque pena. eu acho que não tem um prazo para tirar, né? Por exemplo, se formou e Não. aí Tu pode tirar, tem tanto solicitar a tempo qualquer para momento. tirar. Se tu Pois é. quiser nunca solicitar, pode. De repente, só se for uma exigência da empresa, né? A Claro, empresa... senão fica pagando à toa. É a mesma coisa, sei lá, que tu tem uma carteira de habilitação e nunca usar Exatamente. Isso uma aí é uma CNH. carteira de habilitação, só que é uma carteira que habilita vocês a determinadas coisas em relação ao serviço, né? Sim. Mas às vezes é exigência da empresa, né? Aí sim, aí vale a pena. Mas se for uma exigência da empresa para de repente ganhar um cargo a mais, aí vale a pena, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre o trabalho? Enquanto eu vou abrindo aqui a chamada. Então, eu vou fazendo a chamada aqui, pessoal. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o trabalho depois, ou se alguém quiserem conversar aí entre vocês também, aproveitar aí, não tem problema. Já o grupo, nem sei se a coisa está aqui. Acho que não está, claro. Então, não adianta o grupo dele querer conversar com ele aí, porque ele não está online. Vou fazer a chamada, então. Christopher. Cristiano. Presente. Diego. Eu tô aqui. Douglas. Presente. Eliezer. Felipe.
Presente. Ismael, Israel, Leonardo, Lucas. Ismael, tu perguntou Ismael, né, professor? Ele botou no chat Ele ali que botou aqui estava presente, presente. isso. Obrigada, Patrick. Ok. Michael, Marcos Daniel, Sim. Matheus Pinho, Presente. Matheus Lopes, Presente. Matheus Melo, Presente. Patrick, Presente. Tiago Rous, Tiago Borges, Tiago Oliveira Presente. e Wagner. Certo, pessoal? Se não ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente encerra a aula de hoje. Eu estou Eles... presente aqui, professora. Eu Está ruim vi. para te responder aí. Não, dá para ver que a tua internet, quando tu fala assim, tá travando bastante, Wagner, mas eu vi que tu estava presente, fica tranquilo. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa do trabalho, quiser que eu explique que não estava na última aula, fica à vontade, tá? Se não, eu encerro a aula de hoje, tá? Aqueles que não têm dúvida podem já ir saindo sem problemas. E a Eu gente estou se vê saindo, tá, amanhã. professora? Uma boa noite. Boa noite, a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Alice. Boa O noite. Matheus. Tudo bom? Em relação ao trabalho, vai ser nos grupos ali que tu colocou, né? Isso. E aí cada um faz uma parte junta, é isso daí? Isso. Na verdade, assim, como ficar melhor para o grupo, tá? Eu só separei o grupo e dei o tópico. Como vocês vão se organizar, aí fica a critério do grupo. Eu falei, como vocês não vão ter encontros presenciais, né? De repente, como eu botei tópicos ali, cada um pega um tópico e aí depois alguém só junta, né? Para facilitar. Mas essa decisão, né, de como vai ser essa divisão aí fica a critério de vocês. Tá, e aí, como é que vai funcionar a apresentação? Isso, a apresentação, vocês vão poder escolher o que vocês vão querer apresentar. Se quiserem fazer uma apresentação em PowerPoint, por exemplo, vocês podem fazer e me mandar. Tá? E aí aqui eu compartilho e vocês vão falando. Se vocês fizerem o texto em Word, por exemplo, e quiserem que eu abra o texto em Word aqui para vocês irem falando, de repente vai ter imagem, eu abro o texto. Se tiver vídeo, me manda o link do vídeo que eu passo para os colegas. A gente não montou a apresentação, a gente só vai falar. Bom, aí vocês vão abrir o microfone e vão falar para os colegas, não vai ter nada na tela, né? Mas é que como tem questão de como é formada a lâmpada, às vezes tem algumas imagens que é interessante. Não quer montar nada, só quer as imagens, me manda as imagens, que aí na hora eu compartilho a imagem e vocês falam sobre ela. Porque eu não posso dizer para todo mundo montar um PowerPoint, que na verdade é o mais fácil para apresentar, porque nem todo mundo usa o computador ou tem essa familiaridade com o uso do PowerPoint, né? Tá ok, Alice, tá ok. Não, era só essa dúvida. A gente já fez um grupo lá, já estamos se conversando. Tranquilo, qualquer coisa eu tô à disposição. Como eu disse no início da aula, eu acabei não respondendo quem me mandou, né? Devido aos últimos acontecimentos aí que eu tive. Amanhã eu também tenho a minha defesa, mas depois de amanhã fica tudo mais tranquilo e eu consigo atender vocês melhor. Então,
pode mandar aí o material que eu vou dando retorno para você sem problemas. Tá ok, obrigado, boa noite, hein? Nada, boa noite.